Olá pessoal, tudo bem com vocês? O tema de hoje é grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. E uma interessante aplicação à questão de número 1 do Exame Nacional de Acesso ao Mestrado Profissional em Matemática do ano de 2019, questão 01 ENA 2019. Pois bem, grandezas diretamente proporcionais. Vamos considerar primeiramente esse caso com um exemplo da geometria euclidiana plana, que consiste em determinar o valor da diagonal D conhecendo a medida de lado L de um quadrado, ou seja, dado um quadrado de lado L, determine o valor da diagonal. Você sabe muito bem que, aplicando o teorema de Pitágoras, essa diagonal vale L raiz quadrada de 2. Se você aumentar o valor do L, a diagonal também aumenta. Se você diminuir o valor desse L, a diagonal diminui. Então essa é uma situação em que as grandezas são diretamente proporcionais. Se uma grandeza aumenta, a outra aumenta na mesma proporção. Que proporção é essa? No caso, em exemplo, é a raiz quadrada de 2. Agora percebam o seguinte, não importa qual o valor do L, a constante de proporcionalidade nessa situação exemplo sempre é a raiz quadrada de 2. O que significa isso nesse caso em particular? Que D dividido por L é igual a raiz quadrada de 2. Ou seja, se D de diagonal é igual a raiz quadrada de 2 vezes L, então D dividido por L é igual a raiz quadrada de 2. Ou seja, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o quociente entre essas grandezas é uma constante. O quociente entre elas, a razão entre elas é uma constante. Agora vamos recorrer a um exemplo da física para falar de grandezas inversamente proporcionais. E certamente você sabe qual é o exemplo que eu vou considerar. É a velocidade em função do tempo e da distância. Só que nessa situação em particular, eu vou fixar a distância. Vamos supor uma distância de 1 km. Então você sabe, conceitualmente, da física diz, a velocidade é igual à distância dividido pelo tempo gasto em percorrê-la. Velocidade é igual a D dividido por T. Ora, se o T aumenta, a velocidade diminui, certo? Se o T diminui, a velocidade aumenta. Isso é bem natural, isso é da física. Agora veja só, como V é igual a D dividido por T, significa que V vezes T é igual a D. Então, o que são grandezas inversamente proporcionais? Se uma grandeza aumenta, a outra diminui. E, como consequência disso, o produto entre essas grandezas é uma constante. Nesse exemplo em particular, o produto é essa distância que eu fixei. Então, veja que nessas duas situações que eu considerei, a gente pegou um exemplo, definimos grandezas proporcionais e inversamente proporcionais e consideramos uma consequência da definição. O que é importante nas aplicações? Quer ver uma coisa? A questão de número 1 do ENA 2019 diz o seguinte, ela te dá 5 alternativas para você marcar a correta. O enunciado basicamente é assim, considere que você tenha um triângulo equilátero de área A grande e lado L. Ora, se você bem lembrar, o valor dessa área em função do lado é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. O valor da área do triângulo equilátero, por ser um triângulo muito especial, que possui todos os 3 lados e os 3 ângulos iguais, é L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se o L aumenta, a área aumenta. Entendeu? Só que a constante de proporcionalidade não muda. Raiz de 3 sobre 4. Ou seja, a gente está diante de uma situação, exemplo, em que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Em que isso ajuda você? Você elimina as 3 últimas alternativas de respostas, que envolvem grandezas inversamente proporcionais. A área de um triângulo equilátero em função do lado nunca vai ter uma proporcionalidade inversa. Sempre vai ser diretamente proporcional. Resta 2 alternativas de respostas, a letra A e a letra B. Só que a letra A diz o seguinte, A e L são diretamente proporcionais, e a letra B diz A e L ao quadrado são diretamente proporcionais. Ora, como o valor da área é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, se eu dividir A por L ao quadrado, eu vou ter a constante que é a raiz de 3 sobre 4. Então a alternativa correta é a alternativa B. A alternativa A não serve. Por quê? Porque se eu dividir A por L, eu vou ter raiz quadrada de 3 sobre 4 vezes um L aqui do lado direito ainda. Então não é diretamente proporcional. Então a alternativa correta é a alternativa B. Questão 01, ENA 2019, A e L ao quadrado são
diretamente proporcionais. Bem interessante, né? Exemplo, definição, conceituação, consequências da definição e aplicando isso a um belo problema de proporcionalidade. Sugiro que você assista o vídeo pausadamente, preste atenção nas minhas palavras. Uma importante forma de aprender matemática é ver, ouvir e praticar simultaneamente. Um grande abraço.